Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, já está começando a minha pregação. Gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez eu coloco diante da sua mão cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, o Senhor bem sabe quais são as suas necessidades, quais são as suas lutas, quais são as coisas que eles encontram dificuldade. Isso somente o Senhor pode compreender. Só o Senhor conhece as feridas de cada coração e só o Senhor pode entender cada um dos corações de cada um dos homens que me assistem, homens e mulheres. Senhor, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, venha estar ajudando essas pessoas a se recuperarem de qualquer dor ou sofrimento que tenham passado. O Senhor vem estar levantando a tua mão para ajudar na consolação dos teus filhos. Que a tua misericórdia venha ser exercida, que a tua luz venha ser despejada e que o teu amor venha ser superabundar sobre cada um deles. O Senhor abraça aquela alma que está triste, abatida, deprimida. Que o Senhor venha estar confortando aquele coração que está triste e que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, guie essas pessoas em veredas justas, em veredas retas que tu mesmo nos tem ensinado. O Senhor ilumine, dê paz, revigore e console cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo Ruth, capítulo de número 2, versículo do 8 ao 23, que diz assim. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás escolher a outro campo, ainda um pouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou até e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças acaso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e até onde nascestes viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: Ache eu graça em os teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: Achei-te aqui, e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendeis. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou, e veio à cidade, viu uma sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja do Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência,
e nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos gemidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse com os moços que te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Só até aqui. Vamos lá. Irmãos, que nós podemos perceber aqui em Ruth? Primeiramente, nós vemos que o motivo de Ruth e não foi por acaso. Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse. E Ruth, para ela chegar até aquele ponto, até aquele local, não foi por coincidência. Da mesma maneira, Deus, ele nos leva para lugares porque alguma coisa tem que ser feita. E Deus, ele muitas vezes, ele vai nos mandar em determinado local e nós devemos dar ouvido à voz de Deus. O que acontece com Ruth é que ela deixa seu pai e a sua mãe e ela se junta com a sua sogra Noemi e ela vai para até outra terra. E o que aconteceu? Primeiramente, ela tinha um propósito com aquele lugar. E ela nem sabia que chegando lá ela se encontraria com Boaz e ela se casaria com Boaz. Se nós vemos mais pra frente no livro de Ruth, ela se deita com Boaz e ela se casa com ele. Então aí nós podemos aprender aqui com a história de Ruth. Primeiramente que Deus, ele sempre nos guiará para o lugar certo. Porque Deus, ele guia Ruth para o lugar em que ela encontraria o seu esposo. E Deus, ele sempre estará guiando os nossos passos. Nós vemos lá em João 10 que Deus, ele é o pastor das suas ovelhas. E as suas ovelhas não dão ouvido à voz do estranho, mas dão ouvido apenas à voz do seu pastor. E aquele que vem pelo muro não é só ladrão e salteador, que veio para matar, roubar e destruir. E as ovelhas de Deus são dele, e ninguém as arrebata da sua mão. Nós vemos então que Deus, ele sempre nos guiará ao lugar certo. Deus, ele estará iluminando os nossos caminhos. E ele usará isso sempre, nos mostrará que caminho nós devemos seguir e aonde nós devemos ir. E sempre onde Deus nos levar, ele nos levará ali por um determinado propósito. Nós não chegamos em lugares por nada. Sempre quando nós temos Deus tem algum propósito, ele vai nos levar a fazer determinadas coisas. Ele vai nos levar a estarmos agindo de uma determinada maneira. Mas tudo isso acontecerá para que Deus venha estar cumprindo os projetos dele dentro da nossa vida. E como eu foi assim, Deus guia Ruth até esse determinado local para que lá ela pudesse encontrar o seu esposo, aquele que mais para frente haveria de ser o seu marido. E Deus, ele fará isso. Ele não estará deixando com que nós venhamos cruzar o caminho errado, mas ele nos mostrará o caminho certo a se seguir. Da mesma maneira que o pastor, ele não permite que as suas ovelhas venham estar andando em caminhos tortuosos, e nem que ela venha estar se descaminhando, se perdendo do seu irmão. Deus não nos deixa a gente nos perdemos do caminho que ele nos mostra. Ele sempre vai nos guiar. Quando nós estivermos indo para a direita, ele vai nos levar para o meio. Quando nós estivermos nos inclinando para a esquerda, ele vai nos levar para o meio. É isso que Deus faz. Então nós devemos ter certeza que Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um determinado propósito. Da mesma maneira foi na história de Ruth. Deus, para ele ter levado Ruth até esse local, ele tinha um determinado propósito. Da mesma maneira, Deus, ele não vai nos levar a um lugar por nada. E ele não vai permitir que nós venhamos passar por determinadas coisas por nada. Pois sempre que Deus faz uma coisa, ele tem sempre os seus motivos. E Deus, ele sempre vai estar nos mostrando os seus projetos. Deus, ele vai mostrar para que caminho nós devemos seguir, por onde nós devemos passar, e nós devemos estar atento à palavra de Deus. Devemos estar atento para os avisos que Deus nos dá. Porque Deus muitas vezes ele nos fala em que caminho nós devemos seguir, mas às vezes nós entramos em tribulações ou em momentos difíceis da nossa vida, pelo motivo de nós não ouvirmos a voz de Deus, ou seja, não prestarmos atenção nos sinais que Deus nos dá, Deus nos avisando, não faça isso, não faça aquilo, que isso não é um bom caminho. Muitas vezes nós caímos
em momentos ruins da nossa vida, pelo simples motivo de nós não atentarmos para a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos dar ouvido a nenhuma outra voz, a não ser a voz do Todo-e-Poderoso Deus, o nosso Senhor dos Exércitos, o Senhor Jeová. A Ele é o único que nós devemos estar dando ouvido. Não damos ouvido a outras vozes, mas sim damos ouvido à voz de Deus. Nós não podemos nos deixar ser guiados pelos homens. Às vezes o homem ele nos guia por caminhos errados. A Bíblia nos diz: maldito é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso, quem irá compreendê-lo? Eu não posso me deixar ser guiado pelo homem, porque o homem ele erra, o homem ele é errante, e ele pode me levar a estar cruzando maus caminhos, mas Deus ele me cruza pelo caminho da verdade. O caminho da verdade é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu não posso confiar no homem. Eu devo confiar em Deus e dar ouvido à sua voz. Eu devo me deixar ser guiado pela palavra de Deus, porque Deus ele sempre me guiará pelo melhor caminho. Às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. E quando isso acontece, nós acabamos por errarmos feio e caímos em pecado. Por isso mesmo que eu não devo ouvir ao que o homem me diz. Não devo dar ouvido à voz do homem, mas eu devo dar ouvido à voz de Deus. E Deus, ele me mostrará o caminho certo a seguir. Pois não há diversos caminhos, apenas o caminho. Esse caminho é a porta estreita, é o caminho estreito. E esse caminho se chama Jesus Cristo. É esse o caminho que nós devemos pegar. Então eu devo me deixar ser guiado por Deus. Eu não devo estar querendo resolver as coisas conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus. E estar dando ouvido à sua voz e me deixar ser guiado por Ele. Tudo que eu for fazer, eu devo pedir orientação de Deus. Foi isso que Jesus fez quando Ele vai escolher os seus 12 apóstolos. Porque Ele passa uma noite inteira em oração. A noite inteira que Ele passou em oração foi para que Deus revelasse para Ele o que fazer. Da mesma maneira, nós devemos pedir para que Deus nos ajude a fazer as coisas da maneira certa. Eu não posso fazer tudo conforme o que eu quero. Eu devo primeiramente estar pedindo o conselho de Deus, pedir que Deus me aconselhe, que Deus me guie para tudo que eu for fazer. Quer uma atividade escolar, quer uma atividade física, qualquer coisa que eu for fazer, eu não posso fazer sem pedir permissão de Deus e sem permitir a sua orientação. Eu não posso fazer qualquer coisa sem pedir a orientação de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu devo pedir que Deus me oriente. Não posso fazer nada pela minha própria vontade ou pela minha própria mão, mas eu devo me deixar ser guiado por Deus. E não em tudo que eu vou fazer, quer me escolher esposo ou esposo, quer fazer qualquer outra coisa, primeiramente eu devo pedir para que Deus venha estar me revelando, para que Deus venha me ajudar a fazer a coisa certa. Da mesma maneira, devemos confiar em Deus e devemos nos deixar ser guiados por Ele. Sermos guiados pelos seus ensinamentos, pela sua palavra e pelo que Ele nos disser. Então, toda coisa que nós devemos fazer, nós devemos orar, pedindo para Deus nos guiar. E se nós orarmos pedindo para Deus nos guiar, Ele nos fará fazer sempre a escolha certa. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Seria de pedir para você fechar os seus olhos para mim fazer a oração final. Senhor meu Deus, Pai eterno que estás nos céus. Pai, mais uma vez eu coloco diante do Senhor, diante da sua mão, essas pessoas que me assistem. Meu Deus, que o Senhor venha estar orientar ela para que elas não venham se desviar do teu caminho. Oriente elas no caminho da verdade. Oriente elas oriente ela no seu caminhar. Senhor, faça essas pessoas se dobrarem e orarem para que o Senhor venha guiar ela. Faça elas orarem pedindo para o Senhor as guiar, Senhor. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, leve os seus filhos ao joelho, pedindo para que o Senhor venha guiá-los. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, venha estar guiando cada uma dessas pessoas. Que oração eles peçam para que eles sejam guiados. Que o Senhor venha estar ajudando, dando força, dando poder, e venha iluminar os teus caminhos com a tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor ajude e revigore, guie essas pessoas
para que elas venham tomar a verdadeira escolha, para que elas venham tomar a escolha certa e não escolhas erradas. Em nome de Jesus, amém. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.